versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Fala assim. Aleluia. Nazaré rejeita a Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pode assentar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala que Jesus, ele, quando estava na terra, 100% homem, 100% Deus, estava na vontade do Pai. E chamou a igreja. E também, aleluia, soprou o seu Espírito. O Espírito Santo veio e batizou a igreja com o batismo, com o revestimento de poder. E a missão continua, porque a porta da graça está aberta. Jesus, ele é, aleluia, essa porta. É graça, favor merecido. O homem não merecia, mas Jesus, ele morreu, ressuscitou e está vivo. Então aqui fala que Jesus, ele também foi rejeitado, mas o Pai, aleluia, que enviou ele, usou Jesus na terra. E Jesus, ele saía do lugar quando era rejeitado, e quando ele entrava em outro lugar, que ele era amado, ele era ouvido, dava o crédito nele, as pessoas, ela ouviu Jesus, e fala que Jesus, ele ia crescendo, aleluia, o povo ia crescendo diante dele, porque Jesus, o crescimento dele foi tão grande que o céu se abriu para nós. E aqui fala que o Espírito de Deus que levava Jesus. E fala que onde ele nasceu? Ele nasceu Jesus de Nazaré. E nasceu na cidade de Nazaré. Lá ele foi rejeitado. Na cidade que ele nasceu. O pai dele, ele foi José na terra. Mas o pai dele mesmo foi Deus. Deus enviou seu filho ao mundo para salvar o mundo. Mas ele tinha um pai na terra que cuidava quando ele era uma criança. Teve uma mãe que deixou o Espírito de Deus gerar Jesus no ventre dela. E fala que era o responsável na terra por Jesus. E Jesus cresceu. E as pessoas viram Jesus crescendo. Jesus aprendeu uma profissão, carpinteiro. Porque o pai dele da terra que criou ele foi José, que criou ele desde pequeno. Quando ele cresceu, adolescente, já aprendeu a profissão de carpinteiro. Então as pessoas, quando viram Jesus, já rapaz, pregando a palavra, falaram assim: não é esse o filho do carpinteiro? José, o pai dele? Então onde ele nasceu? Onde ele estava? Onde ele nasceu?
onde ele estava lá pregando, o pessoal não estava crendo. Não estavam crendo, pensando que Jesus era o filho do carpinteiro. Mas Jesus é o Filho de Deus eterno, que veio nessa terra com um propósito. Salvar. E aquele que crê verá a glória de Deus. E naquele momento, alguns não estavam crendo. E Nazaré não estava acreditando que Jesus era o Salvador. Não é esse o filho do carpinteiro José? Eles falaram. Porque eles viram Jesus nascer uma criança, crescer. Jesus depois ficou rapaz, saiu lá de Nazaré. E depois voltou para Nazaré para levar a palavra de novo. E as pessoas não estavam querendo receber milagre, querendo receber as bênçãos. Porque quando a pessoa rejeita, Jesus está rejeitando, sabe o que? A bênção, porque Jesus que abençoa. Está rejeitando. Então a pessoa rejeitou Jesus, que é a fonte da vida, fonte da bênção. Mas Jesus foi para outro lugar. Mas antes de ir, ele leu uma profecia que estava sobre o homem, que foi usada. Essa profecia foi Isaías que profetizou. E o Senhor, Jesus leu essa profecia. Glória a Deus. Mais aqui na frente. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então Isaías, ele profetizou e escreveu o livro do profeta Isaías. Quando Isaías profetizou, escreveram o livrozinho do profeta Isaías. Porque no tempo de Israel, todo profeta que profetizava, tinham lá para escrever as promessas de Deus. Porque os profetas eram a boca de Deus. Eles profetizavam lá do futuro que ia acontecer. Hoje também tem profeta de Deus, que Deus mostra para profetizar o que ia fazer lá na frente. E aqui fala que Jesus pegou o livro que o profeta Isaías tinha profetizado. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que o profeta Isaías profetizou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aí quando Jesus leu tudo isso, Jesus falou: hoje está se cumprindo essa profecia em mim. Porque o Espírito de Deus tinha ungido Jesus. Está se cumprindo a profecia de Isaías, que aí profetizou lá atrás, e está acontecendo no presente, onde Jesus está presente. Assim que acontece. Quando Jesus profetiza na nossa vida, usando o homem e uma mulher, quando é Jesus, acontece, irmão. Quando é ele, pode esperar que vai acontecer, porque ele usa alguém para profetizar, mas antes disso ele coloca dentro da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, o que ele tem para nós. Ele confirma de mais vezes, 2 ou 3 vezes. E aqui fala que quando ele leu, ele disse: está se cumprindo a profecia de Isaías, está se cumprindo em mim a profecia. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então fala que Jesus, ele evangelizou os pobres de espírito, porque os pobres de espírito, ele quer Jesus. Eles dão valor nas promessas que Jesus ele solta dos seus lábios. Os pobres de espírito. Esse pobre de espírito são aqueles que são carentes das bênçãos espiritual. O pobre de espírito. Eles são carentes de bênção espiritual. Não estou falando de rico e de dinheiro, é o pobre de espírito. Porque o rico que tem dinheiro, que tem o ouro da terra, ele pode ter tudo isso, mas ele não pode ter o melhor. O pobre de espírito é aquele que sabe que só Jesus que pode dar alegria que dinheiro nenhum dá, nem fama, nem riqueza do mundo. A alegria vem de Jesus. Falar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria vem de Jesus. A paz de espírito quem dá é Jesus. Por isso que ele falou assim, que o Espírito de Deus enviou para os pobres de espírito.
aquele que quer alegria, aquele que quer paz, aquele que quer ter vida em Cristo. Esse é o pobre de espírito que recebe a riqueza espiritual de Deus. Porque tem pessoa que tem tanto dinheiro, tem nome, tem fama, mas se joga lá do prédio, lá embaixo, para se matar porque está oprimido. Está oprimido por força diabólica, irmão. Por isso que aqui o pobre de espírito recebe de Deus. O pobre de espírito recebe tranquilidade, paz e equilíbrio. Porque Deus, Ele dá. Então Jesus falou aqui que Ele veio para os pobres de espírito. Aquele que vai receber a riqueza espiritual. O que é a riqueza espiritual? É a paz, a alegria, é o nome escrito no livro da vida, é o equilíbrio emocional. É sabedoria para resolver isso, é a riqueza de Deus. Como alguns recebeu, Salomão recebeu sabedoria. Porque ele era pobre de espírito, Senhor, eu não vou dar conta disso não, esse povo é muito grande, Senhor. Me ajuda, Senhor. O Senhor ouviu a oração de Salomão. O Senhor falou com ele. Ele pediu, Senhor, me dá sabedoria para me administrar esse grande povo, trabalhar com gente. E o Senhor diz, eu vou te dar. Tu pediu riqueza espiritual, tu pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, riqueza material e honra para ti na terra. O próprio Espírito é aquele que recebe a riqueza espiritual. Buscar primeiro o meu reino, e outras coisas o Senhor acrescenta. E aí fala que o Senhor disse, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres de espírito. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Aí a cura é para quebrantado de coração, irmão. A cura, o milagre é para o quebrantado de coração. Aquele que está vendo que está doendo aqui, está doendo o corpo, a cabeça, está doendo aqui, está sofrendo, a enfermidade está maltratando, o quebrantado de coração corre para Jesus. O quebrantado, como é bom encontrar quebrantado de coração. Quando o quebrantado de coração diz, me ajuda, Jesus me ajuda. O quebrantado de coração chora, faz até voto, me ajuda. Quebrantado de coração é assim, irmão. Eu vou fazer a tua vontade, me dá mais uma oportunidade, Deus. Quebrantado de coração recebe a cura. Me enviou-me para curar os quebrantados do coração. Quebrantado. E muitas pessoas são curadas porque se quebrantam. Muitas pessoas no passado foram curadas por quebrantado de coração. Fala aqui, até Naamã, que não era nem lá de Israel. Naamã era um sírio. Naamã era um general de guerra. Naamã era um homem que ele era conhecido e respeitado. Era leproso. Mas uma menina foi lá, porque no momento era uma escrava, estava trabalhando com a mulher de Naamã. Contou para ela, se o meu senhor Naamã fosse até Israel, lá tem profeta de Deus que ia curar ele. E a mulher ouviu, falou para o general Naamã, e ele foi lá. Deus teve que quebrantar o coração de Naamã. Tem pessoa que não recebe a cura, Deus vai quebrantar primeiro o coração do homem para depois dar a cura, porque ele é Deus. E Naamã chegou lá, eu vou levar esse dinheiro, esse ouro aqui, e eu vou falar para o profeta. Orar por mim, meter a mão na minha cabeça e repreender a enfermidade, e depois eu vou pagar. Eu vou dar ouro para ele, vou dar roupa, vou dar tudo. Naamã chegou lá, pensando que o dinheiro ia fazer isso. Pensando que o dinheiro ia comprar aquilo que ele queria, mas não. O profeta disse, manda ir lá no Rio Jordão. Manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ia ficar purificado dessa lepra. Fala que Naamã ficou indignado, ficou com raiva. Porque ele queria um tratamento especial, porque era general de guerra. Foi que acometiu com ouro.
Mas Deus estava tratando daquele homem. Para o orgulho, a soberba, a sair dele. Pedir descer, na humildade, e lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Tem pessoas que ainda não recebeu a cura, porque ainda falta ainda se quebrantar o coração. Mas o Senhor é especialista para quebrantar o coração. O Espírito do Senhor, ele é poderoso. E aquele homem, na hora, na dor, no sofrimento, foi logo fazer? Não. Ficou primeiro bravo. Por acaso lá na Síria, onde eu moro, não tem os melhores rios? Como é que ele manda eu mergulhar nesse rio aí? Água barrenta, suja, barrenta. Aí, sabe o que aconteceu? Olha só, um soldado orientando o general Naamã. Ei, senhor Naamã, isso aí é tão fácil. Se fosse coisa mais difícil, não, tu ia fazer. Fosse para guerra, tu ia fazer, ia para guerra com nós. Isso aí é fácil, dá só 7 mergulhos. Tu vai receber a tua bênção. Um soldado orientando o general. Assim que Deus faz, Deus usa até os pequeninos. O general estava pensando que era alguma coisa, estava empolgado, ficou com raiva. E recebeu logo uma direção num soldadinho lá, pequenino ensinando ele. Aí depois analisou, disse, Senhor lá. Mergulho a primeira vez, a segunda vez, na 7ª vez veio de limpinho. Com o pé igual de uma criança. Depois ele valorizou tanto, irmão. O homem, quando é quebrantado o coração, ele valoriza tanto as coisas de Deus, que ele diz assim, toma aqui o ouro, não quero não, pode levar tudo, leva. Ele diz, então me dá um pouquinho da terra de Israel que eu vou levar. Um pouquinho da terra, valorizou agora a terra de Israel, porque aqui nessa terra de Israel eu recebi meu milagre, valorizou até a terra. Porque ele viu que o milagre aconteceu no corpo dele, ficou limpo. Aí ele disse, olha, eu vou, mas eu vou com esse Deus. Eu vou com esse Deus que me curou. Eu vou servir esse Deus. E Davi me perdoa. Fala para Deus me perdoar. Quando o rei chegar comigo e me levar, e eu vou junto com o rei, segurando nele, no ombro dele, para se prostrar diante de Rimon, que era a idolatria, um capeta. Me perdoa, diz para Deus me perdoar, porque eu vou cumprir ordem, porque o rei, ele é. Eu sou submisso ao rei, eu vou cumprir, mas meu coração está no Deus que me curou, o Deus de Israel, meu coração está nele. Eu posso até me prostrar com o meu corpo, meu coração está nele. Olha só, irmão. Aleluia. Interessante, porque ele obedeceu a ordem do rei general. Mas o coração dele está no Deus de Israel que curou ele. E ainda falou, diz para ele me perdoar quando eu dobrar o joelho, mas não é não, meu coração está nele. Meu corpo pode estar aqui porque eu estou obedecendo a ordem do meu rei, mas o meu coração não é dele que me curou. Ele foi grato ao Senhor, então quebrantado de coração e recebe milagre e cura. Quebrantado. O sofrimento é para quebrantar coração, porque o próprio Deus ele tem poder para quebrantar coração e para endurecer coração. De Faraó endureceu, para mostrar o poder dele sobre todo o Egito, que ele é Deus de poder, ele é o soberano Deus que comanda tudo. Irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele quer amolecer coração, ele amolece. Ele amolece, porque Deus é Deus. Muitas pessoas amolecem o coração na hora da doença, da enfermidade, ele se lança diante do Senhor. Me socorre, Jesus, me socorre. E o Senhor faz o milagre. O Senhor levanta e usa. Às vezes o Senhor prepara e leva, mas é assim. O quebrantado de coração. Então a cura é para quem se quebranta. A cura para quem se quebranta. Por isso que fala aqui. Jesus falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus falando isso. Me veio a curar os quebrantados de coração. Para pregar a liberdade aos cativos. Então o que liberta é a palavra. O que liberta é a palavra. Se alguém diz assim, me ajuda. Eu quero me libertar do cigarro, da bebida. Me libertar disso. Me libertar das festas. É a palavra. Me lembro de uma moça, né? Que ela até casou com tá na bênção. Uma moça que eu cheguei numa casa e ela tá precisando de uma libertação.
Ela brigava com o namorado, batia no namorado, queria furar o namorado tinha até medo da mulher, era violenta a mulher. Aí a outra disse, ei, pastor, ora por ela, tira esse demônio dela. A amiguinha dela falando. Aí até ri, do jeito que ela falou para a amiga dela. Aí eu disse, tu quer uma oração? Oro. Ela ficou assim, eu quero, pastor, ora por mim. Aí eu orei por ela, ela fechou o olhinho, eu orei, profetizei, em nome de Jesus, tu vai ser liberta, tu vai ser mulher de Deus, foi profetizando. A boca do servo de Deus tem peso, você tem que usar as palavras. E quando eu profetizei na vida dela, não demorou muito. Sabe o que aconteceu? Aquele namorado que ela queria meter a faca, bater, ela até deixou ele, que era do mundo. Ela era do mundo, era de festa. Depois, quando eu vi, foi embora, viajou do estado de Macapá. Quando eu vi, só foto, tá na igreja ela. Até a veste dela mudou, que ficava assim com aquela roupinha, agora tá com saião. E a filhinha dela já tá grande, tá servindo ao Senhor. Casou com o irmão da igreja, está servindo ao Senhor. Deus mudou a vida dela, porque a palavra que liberta. Ela creu na palavra. Ela creu. Aí a amiguinha dela falou e ela creu. E o inimigo foi embora mesmo. O demônio saiu da vida dela. O Espírito de Deus tomou posse. Agora ela é uma serva de Deus, casada com o homem de Deus na igreja. Olha como Deus faz. E a filhinha dela está acompanhando a mãe. Filha dela. Então fala aqui. A palavra de Deus liberta. O que liberta é a palavra. Quando você fala de Jesus e a pessoa crê na palavra, você ora, pode ter certeza. Liberta. E ela quis. Ela não queria mais ficar nessa vida. Ela quis uma mudança. Quando a pessoa quer mudar, ela muda. Porque Deus liberta. Aleluia. E aqui fala assim, que ele liberta. Para pregar a liberdade aos cativos. Conceder a restauração da vista aos cegos. Olha. Então o Senhor liberta os cativos e concede a restauração da vista aos cegos. Vista aos cegos. Então Jesus abre os olhos. Então a palavra vem para isso, para abrir os olhos dos cegos. Cego, mas esse cego é no entendimento. Fala que o povo erra por falta de conhecimento, mas quando alguém prega a palavra, alguém ensina, os olhos se abrem, mas os olhos da mente. A mente compreendendo que Jesus, Ele é o melhor para mim, é Jesus. Compreendendo que só Jesus que pode mudar a minha vida, é Jesus. Então, quando a palavra vai ao encontro das pessoas que estão cegas, a pessoa vai compreender, os olhos da mente dela vai se abrir. É os olhos da mente, não é esse olho que eu estou enxergando aqui, esse bagulho de olho não. É a mente do ser humano. Vai se abrir, vai conhecer, vai entender, compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguém tem que pregar a palavra. Alguém tem que falar a pessoa, a palavra, porque a palavra liberta, a palavra do Senhor que liberta o homem, que abre os olhos do cego é a palavra. Como o cego Bartimeu queria ver, irmão. O homem só via escuridão, cego, mas a vontade de era ver, disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus teve misericórdia, pela terceira vez, Jesus mandou chamar, o que é que tu quer que eu te faça? Eu quero ver. Então Jesus abriu os olhos dos cegos. Então a pessoa que se cansou dessas trevas, quer ver as maravilhas de Deus, quer ver a vida dele mudada, aí pronto. Quando a pessoa se cansa das trevas, corre para Jesus. Vai ver primeiro Jesus, depois vai ver outras coisas. Primeiro Jesus, depois vai ver o que Jesus vai fazer na vida dele. Pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos, Jesus coloca em liberdade. Os oprimidos que estão acorrentados por força diabólica. Os oprimidos que estão acorrentados no vício. Tem pessoa que está velha no vício, irmão. Tem pessoa que está velha no vício. Muito tempo fumando e bebendo, está velho no vício. Então o Senhor, Ele faz o milagre. Ele liberta os oprimidos. Os oprimidos.
Então tem pessoa que está oprimida, oprimido do remédio controlado. Eu falo isso de experiência própria. Porque eu tinha uma irmã, que ela estava na presença do Senhor, saiu, foi para o mundo, aí o inimigo oprimiu ela. Era remédio controlado, era tanto remédio que ela gastava. A casa dela era uma farmácia, tinha uma estante cheia de remédio. E gastava e nada. Mas quando ela voltou para Jesus, Jesus começou a trabalhar na vida dela, renovou a aliança com ela, renovou ela até a saúde dela veio. E ela é cheia de saúde, minha irmã. E depois que ela voltou, ela buscou mais Deus. E agora, irmão, ela está em forma. Mas por quê? Porque ela serve ao Senhor. Agora ela não toma mais remédio controlado. Agora ela já é liberta. O Senhor libertou ela, sabe o quê? Das enfermidades malignas. Quando ela veio para Jesus, Jesus fez dela, sabe o quê? Um instrumento. Hoje ela já consagra a vida dela para Jesus. E a Jesus consagra a vida dela para ser usada na mão dele, para pregar a palavra e o Senhor tirar outros oprimidos da mão do diabo. Isso que Deus faz. Glória a Deus. Quem sabe que você não está lutando, o inimigo quer te oprimir. Mas fica firme com Jesus, que com o tempo Jesus vai te libertar, para te libertar outras pessoas, tirar da mão do inimigo, pessoa que está oprimida por algema, por prisões. Aí você vai estar sendo instrumento de libertação pela palavra, porque a palavra liberta. Conhecerei a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Quando você é usado na palavra, a pessoa é liberta, porque vai querer sair da mão do inimigo. E quando clama por Jesus, quando buscar o Senhor, tomar posse da palavra, o Senhor liberta da mão do inimigo, os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só. E anunciar o ano aceitável do Senhor. É para anunciar. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar para as pessoas Jesus. Para as pessoas fazer aliança com Ele. A pessoa aceitar o maior plano de salvação, que é de graça. É de graça. Porque Jesus, ele morreu por nós e se torna vivo. Então nós estamos com o ídolo do Senhor para levar essa palavra e para falar que Jesus salva, cura, liberta. Porque a porta da graça está aberta ainda. Ainda não fechou, está aberta. Jesus é a porta. E aqui fala que o Senhor mesmo Jesus falou, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Como é bom levar a palavra nos ouvidos das pessoas. Jesus ele falou a palavra e disse, hoje se cumpriu a escritura nos vossos ouvidos. Todo ouvido vão ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. São bem-aventurados. Aquele que ouve a palavra Aleluia. do Senhor. Então o dever nosso é falar de Jesus. Que é fazer o mover na pessoa o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai convencer o homem, a mulher. É falar, olha, sai dessa vida, tenho melhor para ti. O Espírito de Deus que vai gerar vontade dentro, porque a palavra vai ser anunciada a todos os ouvidos. E quando nós falamos, entra no ouvido, pode ter certeza, a palavra é viva e eficaz. A palavra, ela vai de contra o homem. Mas no profundo do homem a palavra vai. Porque a palavra do Senhor é direção, é instrução para aquele que ouve. De ouvir, gera fé em Jesus. E quando a pessoa ela ouve, pode ter certeza, o sangue dessa pessoa não vai estar mais. Deus não vai cobrar de ti porque tu pregou para ele. Como é bom nós pregar a palavra. O Senhor diz assim, que ele levanta o atalaio, é o mensageiro da palavra. Ele disse, fala a minha palavra para as pessoas.
Se tu falar para a pessoa e a pessoa fazer adiante comigo, é sal. Mas se tu falar, a pessoa não quiser nada, mas tu falou. Mas Jesus é tão bom que ele usa atalaio, usa outro atalaio, vai usando tanto atalaio, porque Jesus quer salvar. Jesus não quer que nenhum se perca, mas que todo venha a ser salvo. Venha a ser salvo. E quando a gente fala de Jesus, a gente fala e ora, fala e ora. Ora pela pessoa e fala de Jesus. Porque no momento, qualquer momento, essa pessoa pode correr para Jesus. Porque a palavra fica. Qualquer momento essa pessoa vai se lembrar da palavra. Vai, Jesus me socorre. É igual o homem. O homem que tinha raiva de crente. É desse que Jesus quer salvar. Desse que quer ter raiva de crente. Porque nós somos crentes, porque nós cremos em Jesus. Até o diabo, ele crê, estremece, que sabe que Jesus é poderoso. E ele sabe que o momento dele vai chegar e vai cair o inferno para o lago de fogo. Até esse que fala que não gosta de crente, que serve a Jesus, é esse que Jesus quer pegar, esse que Jesus salva. Igual o homem que não gostava de crente. Mas a palavra chegou lá, fala aos ouvidos de todos. Jesus falou e quer que nós falemos ao ouvido de todos. Lá no interior, esse homem está vivo, ele prega a palavra. Eu falei com ele na casa do meu tio. Ele disse, olha, sabe como foi que eu vim para Jesus? Vou contar o meu testemunho. Ele pode contar. Esse homem tem 70 anos por aí, está velhinho. Já está velhinho, cabelo branco, mas ele prega a palavra. Só o testemunho dele é forte. Ele disse, eu vou contar meu testemunho. Ele disse, olha, os crentes foram lá em casa. Eu não gostava de crente, não. Eu tinha era raiva de crente. O crente chegava lá, bora para a igreja. Que nada de igreja. Eu tenho mais o que fazer, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou vender no meu comércio. Eu não posso, tempo é de dinheiro para mim, eu vou para o meu comércio. Ele falou assim. Sabe o que aconteceu com ele? Eles iam lá, ei, irmão, ei, senhor, um convite para o senhor, vamos na igreja hoje, a festa lá na igreja. Que nada, não quero saber de igreja. Eu vou trabalhar. Ele só queria saber do comércio dele. Ele pegou a lancha dele, veio para cá, para Macapá, comprar alimento para lá, levar para o interior. Era comerciante do interior. Mas ele já tinha ouvido a palavra, o irmão disse, ei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, ele é o Salvador. Ele ouvia a palavra e ficava com raiva, vai embora, não quero saber disso. Ele ficava com raiva dos crentes, mandava embora. Mas a palavra ficou. Jesus é o meu Salvador, Jesus me ama, ficou a palavra. E quando ele foi, pegou a mercadoria, voltou no meio do oceano aí no interior, veio um vento forte, uma correnteza forte, o barquinho balançou e o empregado dele que estava com ele ficou apavorado. O barco vai afundar, e quando viu o brilho fundou mesmo. E agora? Na água, maresia forte. O jovem estava chorando, vou morrer aqui, morrer lá desesperado. E disse, calma aí. Eu me lembrei agora dos Deus e dos crentes. Que ele falou que Jesus salva. Então, vamos clamar para esse Jesus dos crentes. Para ver se nós salva aqui nesse oceano. Aí o outro disse, então fala aí para nós salvar. Aí começou a gritar, Deus dos crentes, tu existe mesmo, Deus dos crentes? Ele falava para mim que tu é o Salvador. Se tu existe, tu é o Salvador mesmo, então tira nós desse oceano. Nós socorre, envia alguém para nos ajudar alguma embarcação. Porque se tu fizer isso, eu faço um voto contigo que eu vou servir a ti o resto da minha vida, Deus do crente. Olha só, isso que Jesus queria. Esse momento aceitável que ele aceitou Jesus foi no meio do perigo, uma correnteza, onda para todo lado. Ele clamou, e fala que o dia escureceu. Depois veio de novo o sol, e passou mais de uma noite e um dia, e o Senhor lá, sabe que, fazendo que ele sobrevivesse no mar. Ele passou 2 dias no mar e falou.
2 dias no mar, mas não morreu nem ele nem o outro, porque Deus é dono da vida. E depois disso, tanto ele clamar, chorar, clamar por Deus, quando ele viu, lá vem o barco. Veio outro barco, socorreu ele. Ele disse assim, eu fiz adiante com Jesus no mar. Eu clamei para o Deus do crente fazer o voto. E eu estou servindo ele até hoje. O velhinho está com a cabeça branca. Esse é o testemunho dele. Aí disse, só comigo disse, é desse que Jesus salva, desse que são bravos, que não quer as coisas, desse que Jesus vai pegar e vai quebrantar o coração, irmão. E quebranta o coração. Por isso que nós temos que só anunciar. Anuncia a palavra, porque no momento certo ele vai clamar por esse Salvador, por esse Jesus. Ele vai clamar. Aí o Senhor vai salvar. Aí o Senhor vai levantar. Por isso que nós estamos aqui crendo nesse Jesus, que vai salvar, que vai operar maravilha, irmão. Jesus salva, irmão. Quantas pessoas que era macumbeira hoje já é missionário, pastor. Jesus salve. Pessoa que era oprimida, até no homem que eu sou admiro, que hoje é um missionário, um pastor. O inimigo oprimiu, mas Jesus foi lá, libertou e transformou aquele homem numa bênção. Jesus salve. Pessoa que estava no mundo do tráfico, tem um aí que falou o testemunho dele, que aí é milagre. Quando ele estava no mundo do tráfico, pegaram ele, cortaram ele tudinho, ele tem um olho assim fundo aqui. Aí na hora ele clamou, Jesus, se tu me tirar dessa, eu vou te servir. E prega por aí pelo interior. Jesus é tão bom, irmão, que o homem está servindo a ele. Tirei, sabe de onde? Da mão do inimigo, do tráfico. Agora é orar e pregar a palavra para ele. E saber que ele pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus, irmão. Assim como ele era na mão do inimigo, quando Deus pega esses homens, usa tremendamente na obra, irmão. E esse homem é usado na palavra, nos dons espirituais, é usado na mão de Deus. Agora que ele não quer mais sair mais da mão de Deus, porque ele sabe que lá onde ele estava, quase que ele morre, perdeu o olho, tem marca no corpo, agora ele está levando a palavra, só o testemunho dele já sabe que já é uma pregação que o Senhor tirou ele lá, da onde? Do Vale da Sombra da Morte, deu um livramento para ele anunciar a palavra para o Senhor. Então é isso que Deus faz. Tem alguma coisa difícil para Deus? Não tem. Para Deus tudo é fácil. Aleluia. Por isso que ele fala que nós não temos que desistir de ninguém, porque ele não desiste. E quando há fôlego de vida, há salvação. Basta nós se lançar na mão do Senhor. Basta nós orar. Basta nós falar de Jesus. Porque o milagre, ele acontece. O milagre, aquele que dá mais trabalho, vai ser mais usado por Deus. Aquele que dá mais trabalho, agora, vai ser mais usado por Deus. Porque é assim que Deus faz. Deus é tão poderoso. Só que a gente tem que estar todo o tempo o quê? Cobrindo de oração. O dever da igreja, o dever do homem de Deus, da mulher de Deus, é cobrir a família de oração. Cobre a família. Oração, meu irmão de Deus, cobre. Porque quando você cobre a tua família de oração, Deus lhe dá livramento, lhe dá escape. Ele peleja, cobre. Eu tenho experiência própria. Eu tenho um primo. Meu primo hoje está comportado. Quando eu chego lá com ele, eu converso com ele. Hoje ele está trabalhador, mas quando era mais novo, ele dava muito trabalho para minha tia e para os irmãos dele. Tinha que amarrar ele de corda. E dá falar assim, o guia que está em mim, ele tem força, ele vai já quebrar essa corda. Ele arrancava a corda e tirava rapidinho uma corda. E tinha de ora pelo teu primo, tá, deixa que eu vou orar. Perdeu logo a força o guia dele. Oração, oração, oração. Pronto. Trabalhei com ele e falava de Jesus para ele. De olha, eu trabalho contigo, eu sinto uma paz, uma tranquilidade, porque ele estava perto de mim. Aí eu só ria, disse, porque é Jesus. Jesus é o princípio da paz que está com a gente. Ele trabalhar comigo, gostar de trabalhar, ficar bem tranquilo. E esse meu primo gosta de mim, é o pedreiro ele. E agora, ele está bem tranquilo. Mas a gente tinha dizer, olha para o teu primo, Tati, eu vou orar. Quando eu vi, levaram ele para o hospital, deram
4 tiros, queima a roupa. Pegou só um de raspão nele, ainda feriu um pouquinho. Assim em cima. É milagre, irmão. Olha o poder da oração que faz. Oração. Quantas mães por aí não estão orando pelo filho? Deus já deu livramento. Tem uns que daqui já está até sendo usado por Deus. Você sabe quem é, né? Olha só como Deus faz. Porque a mãe estava na igreja, orando, a velhinha. O filho dela está servindo a Deus hoje. Não é Deus que faz. Se um estiver na brecha, Deus é poderoso. Para proteger, para livrar e para salvar pela uma promessa que Ele tem. Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Essa promessa é forte. Essa promessa é forte. Tu orar, Deus, te fortalecer, orar pela tua família, cobrir, pode ter certeza. Vem marido, vem filho, vem isso, vem sogra, vem tudo, porque Deus é poderoso. O capeta vai correr mesmo. Vai correr e o Senhor vai trazer para a sua presença. Por quê? Porque Deus é Deus. Aleluia. Deus agindo, quem pedirá uma vez de Deus que é poderoso? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Fecha o teu olho. Oração morre, irmão.